Olá pessoal, um prazer conhecê-los e hoje eu inicio aqui o meu canal de YouTube. A ideia é que seja um canal de comunicação, de informação, de formação sobre as questões relacionadas à área da bioética. Mas antes eu gostaria de me apresentar, trazer aqui um pouco a minha história, quem eu sou e qual é a minha trajetória de vida até chegar aqui. O meu nome é Wilson Maximiano, eu sou nascido em Valinhos, aqui no estado de São Paulo, uma cidade aqui ao lado de Campinas. Nasci em Valinhos em 1975 e a minha vida, a minha infância, a minha história de vida foi sendo composta durante um tempo em Valinhos. E lá em Valinhos eu me formei, fiz a minha formação no ensino fundamental, depois do ensino médio, e fui fazendo o processo que todo mundo faz, de formação e de estudos. A minha família é uma família pequena, meu pai chama Wilson, minha mãe Sebastiana, tenho uma irmã, e assim a minha vida foi sendo construída. Até que um ponto da minha vida eu comecei a ter alguns questionamentos, como qualquer adolescente, como qualquer jovem tem. Tem um momento que a gente começa a se questionar e as encruzilhadas, as setas das escolhas que a gente tem que fazer é colocada a nós. E fazer escolhas não é um momento fácil da vida da gente, principalmente quando a gente está ainda iniciando uma trajetória. E aí então eu tinha uma vontade, na verdade eram dois sonhos, como qualquer jovem, qualquer adolescente tem, em ser algo ou alguma profissão que inspire, algo que dá o desejo de, não, eu vou ser isso no futuro, eu quero me dedicar a isso. E assim também foi a minha vida. Eu tinha um sonho, dois sonhos, ou era ser médico ou era ser padre. Eram duas setas que estavam aí colocadas para que eu pudesse fazer a escolha. E quando eu, na minha adolescência, quando ainda na juventude, eu tinha essas situações colocadas, porque a vida coloca essas situações, eu lembro que eu li o livro Médico de Homens e Médico de Almas, do autor Taylor Keldin. E aí então, esse livro, que é um romance muito famoso, que conta a história de São Lucas, foi um divisor de águas, se assim posso dizer. Esse livro ele me ajudou a fazer uma escolha. Também nessa época eu tinha uma ligação muito forte com a comunidade em Valinhos. Quando eu falo a comunidade católica, a comunidade da Igreja Católica, e onde de alguma forma a minha vida ela foi sendo construída, ela foi sendo formada, se assim eu posso dizer. E aí então eu tomei uma decisão, em 1995, que era fazer uma experiência de vida dentro do seminário, no desejo de ser padre. Em 1996, eu entrei para o seminário na Arquidiocese de Campinas e fiz a primeira faculdade, a primeira formação acadêmica, que faz parte aí da trajetória daquele que deseja ser padre.
que é a formação na Faculdade de Filosofia. E aí então, durante 3 anos, de 1996 a 1998, eu fiz a Faculdade de Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, e aí terminando em 98 a Faculdade de Filosofia, e a Faculdade de Filosofia, né, foi um grande marco também na minha vida, porque a filosofia ela desconstruiu muitas questões que eu tinha, né, alguns tabus, né, que eu carregava, e a filosofia me ajudou a reconstruir, né, o meu pensamento, a reconstruir também as minhas convicções, e então eu digo que a filosofia foi um grande marco na minha formação. E aí depois, então em 99 até 2012, eu cursei também na PUC Campinas, eu cursei a faculdade de Teologia, né? E aí então, como faz parte da formação acadêmica para aqueles que querem ser sacerdote, né? Eu terminei a formação em 2002 e no dia 14 de fevereiro de 2003 eu me ordenei padre para a Arquidiocese de Campinas. E foi um tempo, né, foi um longo período, foi um longo caminho, né, que eu fiz nessa missão enquanto sacerdote. Foram aí quase 14, 15 anos, né, exercendo, fazendo esse trabalho, né, essa missão, né, assumindo essa missão. Trabalhei por diversos lugares desafiadores, na cidade de Campinas, depois também na cidade de Montemor, e depois volto para a cidade de Campinas, e aí então eu vou sendo colocado, né, com as questões do sacerdócio frente a um desafio, que é o desafio de um trabalho como capelão dentro do hospital da Unicamp, Hospital da Mulher. Então lá durante também 9 anos eu trabalhei como capelão. O capelão é aquele que tem responsabilidade de visitar os doentes, fazer o trabalho com as famílias, mesmo com os profissionais da saúde. E diante desse trabalho eu fui fazer o curso, o mestrado em bioética no Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, né? Então fiz o meu mestrado com o tema sobre espiritualidade e saúde. E depois também, terminando o mestrado, né, fiz a minha defesa de dissertação em 2012, terminei o mestrado e comecei a fazer o doutorado na Faculdade de Medicina na Unicamp. E aí então, na faculdade, eu fiz as disciplinas do doutorado, porém eu não cheguei a defender a minha tese de doutorado, né? Não cheguei a defender porque num determinado processo, né, da minha vida, se assim a gente pode colocar, eu teve uma mudança na história, né? Em 2017 foi um momento que a minha vida ela mudou. Eu pausei, né? Teve uma pausa, né, na minha vida como padre. Eu deixei, né, a minha missão, né, como o padre que está no ministério, que está, né, no trabalho, na paróquia, e a minha vida então ela começou a ter uma outra vertente, uma outra sinalização. Diante disso também eu
né? A minha história ela vai sendo composta, e diante disso também eu tive um filho, e hoje então não estou como padre, né? No trabalho dentro de uma paróquia, mas hoje tenho essa missão, né, de pai. Então a minha vida ela tem essas nuances, né? Mas eu digo que a minha vida ela sempre foi colocada diante de pessoas, e portanto eu me vejo muito ligado no contato com as pessoas, no serviço às pessoas, buscando de alguma forma colaborar para que a vida seja mais leve, menos exaustiva, como muitas vezes ela acaba sendo diante do sofrimento e da dor. E aí então eu penso que esse canal, né, que eu me proponho a fazer, e eu quero que seja um canal realmente, não só um canal de informação, mas que seja realmente um canal, né, um vínculo, né, onde a gente possa estabelecer, trazendo assuntos bastante ligados à vida, aos desafios da vida, e obviamente aquilo que eu gosto de trabalhar, que é a questão da bioética. Hoje eu sou professor universitário, dou aula em duas grandes instituições. Uma delas é a Faculdade São Leopoldo Mandic, que tem como missão a formação dos futuros médicos, e é nessa faculdade que eu tenho um trabalho ligado diretamente à questão da bioética, né? Uma disciplina que se chama Direito Médico, Bioética e Deontologia. Então essa disciplina é uma disciplina que é o meu métier aí de trabalho, e no Centro Universitário Salesiano eu leciono para diversos cursos, para diversas faculdades, a disciplina de antropologia e também a disciplina de ética. Então eu penso que a vida ela foi, né, colocando alguns caminhos, e hoje eu tenho enveredado, né, tenho me colocado nesse caminho. Também há pouco tempo, não há muito tempo, mas há pouco tempo eu comecei o meu trabalho dentro da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, dentro do hospital universitário, que é o hospital escola, né, da faculdade, da universidade. Comecei um trabalho junto à comissão ético-religiosa, que terá um papel importante dentro do hospital, lidando com os dilemas relacionados ao início da vida, as questões de violência, principalmente violência infantil, violência contra as mulheres, e também as questões ligadas aos dilemas religiosos, né? Hoje a gente vive num país com uma vertente religiosa muito diversificada, e aí então, obviamente, quando a gente se depara com as questões ligadas à ética, à moral, a gente vai se deparar com alguns dilemas, e dentro de um hospital os dilemas são colocados todos os dias. Então eu penso que a ideia é trazer aqui para esse canal, né, esse vínculo aqui, temas, debates ligados à vida, aos desafios, ao sofrimento, à dor, a questão da própria finitude, as questões relacionadas à fé, à espiritualidade, que são temas muito pertinentes aos dias de hoje,
E eu espero que eu possa colaborar com todos vocês, né, que seja realmente um espaço bastante interativo, com a participação de todos e também, obviamente, com sugestões, nas oportunidades, trazendo outros profissionais para que possam participar desse canal. E eu acredito que nos dias de hoje é necessário que a gente possa cada vez mais se vincular às redes sociais, que são os verdadeiros, né, uma palavra filosófica, né, são os verdadeiros aerópagos, né, os verdadeiros lugares de formação e de informação. Aqui, né, nesse canal não será um espaço de intolerância, de preconceito ou de diferenças, no sentido de a gente estabelecer barreiras para essas diferenças, mas pelo contrário, que seja um lugar de diversidade e que as diferenças elas possam surgir, mas sempre nesse respeito e no diálogo. Então, a ideia aqui hoje, né, é trazer, eu acho que essa minha primeira fala e espero que seja um espaço bastante construtivo e também de colaboração para todos vocês. Então, conto com vocês e espero também que vocês possam dar as sugestões nas questões que são pertinentes aos temas atuais. Então, pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, vocês possam deixar o seu like, ativar o sininho e para acompanhar as minhas redes sociais, elas estarão na descrição.